Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite de estudos, dando continuidade aos nossos estudos das obras de André Luiz. Hoje estamos começando um livro novo, já tivemos a introdução na quinta-feira passada, e hoje é propriamente o capítulo 1 do livro Nos Domínios da Mediunidade. É o oitavo livro da série e trata dessa parte tão importante da nossa doutrina espírita, que é a comunicabilidade dos espíritos. E estamos recebendo hoje nossa querida irmã Liz Maria, lá de Araraquara, São Paulo. E para que possamos iniciar nossa noite, vamos convidar Tereza para fazer o preparo de ambiente e, na sequência, Filó irá fazer a nossa prece de harmonização. Muito obrigada pela presença de todos, sejam todos bem-vindos, e lembrando também que esse estudo ele fica gravado e é disponibilizado pelo no YouTube, do oitavo Conselho Espírita de Unificação. Tereza, minha querida, pode começar. Boa noite. De Lorival Lopes, Gotas de Esperança. 109, página 127. Não abuse do conforto. O conforto exagerado dá-lhe visão deturpada do mundo. Conduz-lo a vícios, entorpece sua vontade, torna-o presa do orgulho, induz-lo à corrupção, acaba levando você ao sofrimento. Viva com simplicidade. Se possível, não se distancie da natureza. Dê atenção a coisas simples e aprecie os mais humildes. Compreenda que todos somos iguais perante Deus. Fuja de vícios. Plante amor onde estiver. Assim, você terá paz no seu caminho. Dosar o conforto é respeitar as dificuldades dos outros. Muita paz a todos. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, irmão querido, e a espiritualidade que nos assiste, nos ampara, agradecendo por esse momento de estudo, de reflexão, pedindo que a facilitadora seja intuída para que possa nos passar os frutos dos seus estudos, de maneira que possamos refletir sobre os nossos pensamentos e ações. Estejam conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, Tereza, obrigada, Filomena. Então, hoje estamos recebendo mais uma vez nossa querida irmã Liz Maria Ramos, lá de Araraquara, São Paulo. Ela é trabalhadora do Centro Espírita Ismael. Damos as boas-vindas a você, minha irmã, e a palavra está com você. Muito obrigada, né? É sempre, como eu sempre digo, é sempre com muita alegria que nós nos encontramos aqui, mais uma vez, né? Entre corações amigos, que a gente foi aí conquistando, né? Ao longo de um certo tempo, né? Esses são os benefícios da internet, né? Onde nos proporciona estarmos, em estando longe, estarmos perto, né? Para estudarmos. É, é como foi dito, né? Nós estamos aqui nesse livro, nos domínios da mediunidade, né? A oitava obra. É, Muito importante esse livro, como todos os livros, né? De André Luiz, ou qualquer obra espírita que vem nos ajudar, vem nos auxiliar na compreensão de assuntos trazidos pelo nosso codificador. E nos domínios da mediunidade vem sempre nos falando sobre esse assunto mediunidade, né? Que todos nós procuramos aprender, procuramos
compreender tudo isso. E para realmente compreendermos, é, nós temos que ter como livro principal o Livro dos Médiuns. E André Luiz nos traz, né, uma compreensão de tudo aquilo que o codificador veio nos falar. Na introdução, nós vimos lá uma mensagem, né, de Emmanuel muito interessante, e, e eu extraí essa frase, né, que ele diz que sem a noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem amor ao estudo, sem esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral, é impraticável a peregrinação libertadora para os cimos da vida, ou seja, para atingirmos a nossa iluminação, a nossa perfeição. Então, ele traz aqui alguns pontos importantes, que é a responsabilidade, a devoção na prática do bem, né? E o amor ao estudo, ao esforço e à perseverança. Olha só quantas coisas Emmanuel nos traz para que a gente possa entender todos os pontos. Mas hoje estamos falando de mediunidade, não é? Hoje estamos falando de mediunidade. E a mensagem de Emmanuel foi colocada justamente nesse livro que vem nos trazendo aspectos importantes sobre essa mediunidade. E a gente pode pensar, num primeiro momento, né, dizendo assim, ah, mas eu não sou médium, né? Eu não tenho, não dou comunicação, não vejo nada. É engano nosso, porque o próprio codificador, no Livro dos Médiuns, ele vem dizendo que todos somos médiuns na generalidade. Ou seja, de uma maneira geral, todos somos médiuns, não é? Existem aqueles que são os que nós denominamos ostensivos, ou seja, aqueles que recebem esse espírito através da escrita, através da fala. Mas todos nós somos médiuns, não é? Todos nós exercemos esse papel. E isso é importante dentro dessa questão da responsabilidade, que é justamente esse capítulo primeiro que ele vem nos trazer, porque ele vem nos falando da sintonia, ele vem nos falando de coisas importantes que a gente precisa saber para procurarmos nos modificarmos, porque devemos ser responsáveis por aquilo que pensamos, não é? Então, eu achei muito interessante essa frase de Emmanuel, né, para que a gente pudesse iniciar o nosso estudo do capítulo primeiro. Ele fala que cada médium, ou seja, cada um de nós, na nossa generalidade, né, nós temos uma mente. Cada médium com a sua mente e cada mente com seus raios, personalizando observações e interpretações. Então, quer dizer que cada um de nós, não é, com a nossa mente, nós emitimos raios, nós emitimos esses raios de pensamento e nós personalizamos o nosso ambiente psíquico. No capítulo primeiro, o assistente Auslo, nós vimos, né, que cada livro que André Luiz nos traz, existe um assistente, não é, que está ali diretamente é, envolvido com André ou com outro, né? Normalmente é Hilário,
para dar as explicações, os ensinamentos que era preciso. E nesse livro nós vamos encontrar o Aulus, né, que estava lá conversando e falando a mediunidade como um problema, né, dos mais sugestivos, ele nos diz, não é? Na atualidade do mundo. Quer dizer, continua sendo, né, um dos problemas mais sugestivos dentro da atualização disso. E quem é esse Aulus, né? E a gente, mais à frente, ele vem nos falando que é, esse orientador, ele se interessava por essas práticas mediúnicas desde o ano de 1779, justamente quando ele conhece Mesmer. Mesmer, né, era aquele cientista que estava estudando sobre o magnetismo, não é? E, e foi mais ou menos na mesma época que Allan Kardec ele é chamado a conhecer os fenômenos mediúnicos que estavam acontecendo, né? Então, Allan Kardec, no caso, era ainda Hippolyte Léon Denisard Rivaio, ele vai ser chamado a conhecer, mas ele achava que não tinha nada de diferente naquilo, porque ele conhecia o trabalho de Mesmer enquanto magnetismo, então ele achava que tinha alguma coisa a ver com esse magnetismo. E depois, com muito estudo, é que ele, então, ele chega a nos trazer todo esse cabedal de ensinamento, nos trazendo, não é, o mundo espiritual, né, a realidade do mundo espiritual, para que a gente pudesse, na verdade, é buscarmos ser melhores, né? Agirmos com a responsabilidade que Emmanuel nos traz, né? Com a observação, com o trabalho no bem, não é? Com a vontade do estudo, que é exatamente aquilo que nós estávamos vendo. E ele reencarnou esse Auslo justamente à época de Allan Kardec, não é? Apreciou de perto, né? Esteve de perto nesses trabalhos e de tantos outros, não é? E, na verdade, depois disso, ele retorna para o mundo espiritual e lá no mundo espiritual ele continuou esse seu trabalho, né? E ele coloca como um trabalho de apostolado educativo, ou seja, ensinando, né, todos aqueles que realmente queriam saber. E ele se dedica à espiritualização aqui do nosso Brasil. Então, isso, né, vamos dizer assim, é importante, né, para a gente entender quem é ele. Ele foi escolhido justamente por Clarencio, que é o ministro, não é? Porque ele tinha realmente um cabedal de conhecimento importante para trazer aos neófitos, né? Aqueles que estavam iniciando. Então, ele continua nas suas considerações, né? Ele vem nos falando do homem terreno e da era do espírito, não é? Então, ele fala que aproxima-se o homem terreno da era do espírito sob a luz do que? Da religião cósmica, do amor, da sabedoria, não é? Ou seja, quando ele nos traz essas duas situações, e isso dentro da mediunidade, isso é importante, dentro dessas relações, né, do mundo
de nós aqui no mundo material com o mundo espiritual, uma vez que todos somos médios, essa relação do homem terreno para a era do espírito é muito importante, porque ele está nos levando a pensar no quê? Numa transformação, numa autotransformação, na transformação de cada um de nós. Ou seja, deixarmos aqueles hábitos, né, a gente vem guardando há quantos, né, há quantos milênios, né? Então, deixar esses hábitos velhos para entrarmos numa outra era, a era do espírito. Quando eu falo de deixar esses hábitos, né, que arraigados em nós ainda, é justamente deixarmos de lado a ignorância pelas questões espirituais, ainda termos exacerbados nossos instintos de animalidade, de ambição. Porque quando falamos de instinto, a gente acha que a gente vai perder o instinto, né? Não, o instinto faz parte de nós. O próprio Allan Kardec vem nos ensinando isso, que nós não perdemos o instinto, nós aprimoramos esse instinto, do instinto animalizado, do instinto ainda provocado pela ambição, pelo poder, não é? Pelo egoísmo. Nós vamos transformando esse instinto no instinto do bem, não é? No instinto da fraternidade, de agirmos com solidariedade, com fraternidade. Allan Kardec nos coloca que quando nós agimos muitas vezes mais pelo instinto, nós temos mais condições de acertar do que quando nós utilizamos a razão. Mas em que ponto ele está falando isso? Justamente nessa questão de você auxiliar, não é? Então, dentro da mediunidade, dentro dessa relação que existe entre nós, esse instinto, deixando de lado essa animalidade, essa ambição, vai nos proporcionar um momento, um movimento de harmonia. E a gente vai se transformar buscando o quê? Nós vamos buscar o conhecimento, né? Emmanuel nos falou no princípio do conhecimento. Então, nós precisamos conhecer. Para a gente se transformar, é preciso conhecermos, entendermos quem somos, não é? Para que a gente possa ver a necessidade da nossa transformação. Porque, do contrário, se eu tiver apenas as ideias materialistas, não é? Ou seja, que o nada é que existe, eu não vou ter aquela vontade de me modificar, de me transformar, de ser uma pessoa melhor, não é? De eu agir com mais fraternidade, de eu buscar, na verdade, a minha renovação. Então, quando Oslo nos traz essa questão do homem terreno, né, que está ali ligado às questões da matéria e à era do espírito, ele vem nos mostrando a importância de nós substituirmos aquilo que é bom, quer dizer, aquilo que é ruim, para aquilo que é bom. Aquilo que é negativo, por exemplo, para aquilo que é positivo. Então, nessa situação que a gente fala, e ele está dizendo que nós estamos nos aproximando, ou seja, nós estamos buscando sermos melhores, como nos ensinam os espíritos, sermos melhores hoje do que fomos ontem, tá certo? Então, dentro dessa perspectiva, né, nós precisamos começar a nos perguntar, né, como entender a mediunidade?
O que entender sobre mediunidade? O que seria a mediunidade, né? O que nós devemos buscar na mediunidade e como nós devemos considerar os médiuns e o que é que o Espiritismo pode nos oferecer para que a gente possa entender essa relação entre o mundo material e o mundo espiritual. E aí, esse orientador, traz um aspecto muito importante, porque ele vem nos dizendo assim, que ele recebeu o convite de Clarencio, pedido de Clarencio, para um curso rápido de ciências mediúnicas. Olha que importante isso. Um curso rápido para a gente entender sobre mediunidade. No caso, eles lá, né? Que serve de exemplo para nós, não é? Que serve de exemplo para nós. Nós sempre estarmos estudando, nós sempre estarmos procurando compreender. Muitas vezes fazemos lá aquele curso, né, que a gente faz de início, né? Aí a gente acha que já recebeu o diploma, enfia o diploma debaixo do braço e vai fazer do jeito que a gente quer, né? E não é assim. Nós sempre temos que estar sabendo, porque a mediunidade, ela ela traz tantas nuances que nós realmente não conseguimos estudar tudo, não conseguimos saber tudo, não é? Nós não conseguimos saber. E na conversa, André Luiz e o outro, né, dizia que eles sim, que eles conheciam alguma coisa sobre esse intercâmbio espiritual, não é? Só que eles desejavam, olha aí, a vontade de saber mais. Eles desejavam ter mais conhecimento, aumentar mais, não é, as noções deste assunto. Mas veja que ele utiliza uma palavra muito importante, que é simplicidade, porque a mediunidade, ela está, vamos dizer assim, diretamente relacionada com a simplicidade, né? Jesus era simples. Allan Kardec nos trouxe a simplicidade. Então, nós precisamos buscar realmente conhecer com simplicidade aquilo que nós temos condições de compreender, porque cada um de nós temos uma limitação. E André Luiz fala que eles tinham lá alguma noção da psicografia, da materialização, da incorporação. Na verdade, o termo incorporação hoje nós já não mais utilizamos, não é? Seria justamente um termo que levava a uma ideia imprópria, não é? Quando a gente fala, né, sobre esse tipo de mediunidade, né? Nós temos que seria a psicofonia, né? Então acha que ou mesmo a psicografia achava que o espírito incorporava, ou seja, entrava dentro do corpo, né? Então tinha-se essa ideia. Por isso eles tiraram esse termo incorporação. Mas veja que ele diz aqui que existia muito mais coisa a aprender, não é? Nos múltiplos serviços que a mediunidade encerra em si. Ou seja, a mediunidade não é eu só sentar na mesa mediúnica. A mediunidade é a relação que existe entre eu e o mundo espiritual durante 24 horas por dia, inclusive quando eu estou dormindo. O corpo está dormindo,
porque eu, espírito, estou acordada. Quem precisa de descanso é o corpo. O corpo material, ele precisa de descanso. O espírito não, não é? E aí eles foram levados, com essa vontade de aprender, eles foram levados, né, a um, a um determinado lugar que eles chamam de Ministério da Comunicação, e lá então eles vão escutar o que o instrutor Albério, né, vai estar falando sobre essa questão. E Albério, ele começa por trazer essas informações, dizendo assim: a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Olha que frase magnífica. A mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. E, e como nós vamos entender isso, né? Então, buscando, né, procurar compreender isso daí, nós pegamos lá no livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva. Então, o que que ele nos traz, né? Ele fala assim: da mesma forma como nós ingerimos certos alimentos, ou vamos ingerir, por exemplo, bebida alcoólica, não é? Quando a gente vamos dizer, se aproxima de alguém, né? A outra pessoa, ela vai sentir, né? Através do seu órgão sensitivo, o olfato, ele vai conseguir sentir aquele hálito daquilo que ela se alimentou ou daquilo que ela ingeriu. E aí ele faz essa analogia, trazendo para o campo do pensamento, porque a mente, pensamento, né? Então, no campo do pensamento, o que que ele fala? Que nós, né, pensamos e ao pensarmos, nós criamos um fenômeno psíquico, nós criamos algumas coisas, né? E essa criação vinda dos pensamentos que nós temos constitui aquele hálito mental. O alimento vai dar aquele hálito, né, do alimento. Agora, se comer cebola, por exemplo, chega perto de alguém para conversar, logo depois a pessoa vai saber, olha, ela comeu a cebola por conta do hálito. Você pode escovar os dentes, fazer a higienização, mas a pessoa vai sentir. A mesma coisa com o nosso pensamento. Isso para explicar que a mente é a base de todos os fenômenos psíquicos. Então, quer dizer que esse pensamento que nós temos vai criar, nós vamos criar algumas coisas que eles chamam de hálito mental. Nós vamos dizer assim, alimentar esse hálito mental. Então, nós vamos ter um hálito mental, né, desagradável ou nocivo, ou agradável e benéfico, dependendo do quê? Dependendo do tipo de pensamento que eu vou ter. Então, o hálito mental, ele assim como o nosso hálito, ele é determinado pelo alimento, a bebida que nós comemos, o hálito mental, ele é determinado pelo quê? Pelo tipo de pensamento, do pensamento que nós temos. E esse hálito mental, nós, vamos dizer assim, que nós criamos, né? Vai determinar o quê? O nosso ambiente psíquico. O ambiente psíquico que eu tenho, ou seja, dos maus hábitos ou dos hábitos salutares.
Que tipo de hábito eu tenho? Eu ainda tenho aquele hábito que eu estou trazendo através dos atavismos que eu tenho, ou eu estou já me transformando, saindo daquela era material para a era espiritual? Que tipo de hábito eu vou estar criando nesse meu ambiente psíquico? E o mais importante, que esse ambiente psíquico que é formado por esse pensamento, que determina esse hábito que eu tenho, ele é sentido por quem? Pelos espíritos encarnados e pelos desencarnados. Então, tudo que nós pensamos, tudo que nós construímos nesse ambiente psíquico, não é? Nós vamos dizer assim, nós estamos nós estamos sendo notados, né? Vamos dizer assim, nós estamos sendo notados pelos espíritos desencarnados. Então, por isso que diz, nós não escondemos nada dos espíritos. Por quê? Porque tudo que a gente pensa, a gente cria, né? A gente cria, o pensamento é criação. E aí, Albério, ele vem falando, fazendo uma analogia sobre a questão do universo, né? Que é, assim, muito importante. Então, ele diz que o universo, né, que é formado por milhões e milhões de sóis, né? E a gente sabe disso, é, esse universo todo representa o quê? A exteriorização do pensamento divino. É a exteriorização do pensamento divino. E cuja essência nós partilhamos. Só que nós vamos partilhar dependendo do quê? Dependendo da nossa evolução espiritual. Vamos dizer, nós vamos partilhar de uma maneira mais concisa ou não, dependendo das limitações que eu trago, de acordo com o quê? De acordo com a minha evolução espiritual, ou seja, de acordo com aquilo que eu realmente emito para esse universo. Então, que ele ainda nos fala que, seja lá das grandes estruturas ou das estruturas assim subatômicas, né, que as minúsculas, tudo está mergulhado na nessa substância, na mente divina. Por isso que a gente fala o hálito divino. Então, todos nós, tudo que existe no universo, nós estamos, né, mergulhados nesse hálito divino. Da mesma forma como ele diz, os peixes, as plantas, né? Elas estão mergulhadas aonde? No oceano, na água. Então, o que que ele está querendo dizer, né? Quando a gente vê aquele lago, né? E lá nós vamos encontrar o peixe, vamos encontrar aquelas plantas, né? Eles estão todos mergulhados lá. Então, seria o quê? A água representando o hálito divino, né? E os peixes, as plantas, cada uma é cada um desses seres. Então ele fala que nós somos filhos, né, do Criador e nós herdamos a faculdade de criar, desenvolver, nutrir e transformar. Eu crio o quê? As minhas ideias. As minhas ideias são as minhas ideias são as minhas criações. Criações que eu vou incessantemente projetando aonde? No espaço e no tempo. As minhas ideias. Então, se eu tenho uma ideia negativa, eu estou projetando, eu estou criando, não é? Vamos dizer,
algo negativo neste espaço e nesse tempo. E essa criação, essa ideia que eu estou criando, ela já vai adquirindo forma. Ela vai adquirindo forma. Então, muitas vezes, a gente fala assim, sobre, por exemplo, um assassinato ou alguma outra coisa nesse sentido. Antes de cometer, aquilo já está sendo criado, já está ali sendo criado. A pessoa só executa daí, o espírito só executa, mas já está lá sendo criado. Da mesma forma como as coisas boas, né? Então, é um pensamento, por exemplo, ele diz, né, que expresse desejos ou objetivos, veiculado poderosamente por nosso espírito, poderá até ser fotografado, que a gente sabe que existe. Em outra obra, André Luiz, ele nos fala, não me lembro qual obra que é, que quando a gente pensa, fica que nem, né? Lembra quando a gente tinha aquela máquina fotográfica, que tinha os filmes, né? Que era tudo assim? É, Quando pensamos, fica assim, como se fosse isso, né? Então ele fala que o nosso campo mental, não é? Por que campo mental? É o nosso ambiente psíquico. A nossa mente, ela está lá criando, não é? E ela vai criar algo, ela vai desenvolver aquilo que ela criou, ela vai nutrir aquilo que ela criou, ou ela vai transformar. Se for negativo, vamos dizer. Então, se eu tenho uma ideia negativa, uma ideia pessimista, não é? Vamos pensar assim: eu estou criando algo pessimista, estou projetando isso no meu campo mental. E eu estou vamos dizer assim, alimentando, não é, o meu ambiente psíquico. Quanto mais eu penso de maneira negativa, né, com pessimismo, mais eu vou desenvolvendo isso. E mais eu vou nutrindo isso, até eu poder transformar quando eu resolvo me modificar o nosso pensamento. Então, o nosso campo mental, ele é visto pelo tudo aquilo, vamos dizer assim, pelos espíritos, seja encarnado e os desencarnados, e os encarnados são sente, né? Ele tem aquela sensibilidade. Ao que Paulo, né? Paulo de Tarso, ele fala que todos nós estamos cercados por uma nuvem aí de testemunha. Então, nós temos a propriedade de criar formas, de criar situações, de criar coisas, criar paisagens, né? Nós temos isso, né? E mais, nós temos condições de influenciar beneficamente ou maleficamente a tanto a nós como aos outros. Muito bem, mas o que tem isso a ver com a mediunidade? Tudo, tudo. Por quê? Porque se eu estou em relação direta com o mundo espiritual, porque na nossa generalidade todos nós somos médiums, a partir do momento que eu crio uma ideia negativa, eu estou o quê? Eu estou me sintonizando com espíritos que pensam como eu, que têm a mesma visão que eu. Se eu penso positivamente,
Se eu então desenvolvo essa energia positiva de trabalho no bem, eu vou me sintonizar com quem? Com espíritos que têm, vamos dizer assim, é, a mesma a mesma vontade, né? Que eu tenho. Então, ele ainda fala de nós com relação ao universo, que cada mundo ele possui um campo, né? Um campo eletromagnético que ele fala, que é próprio dele. E cada alma, ou seja, cada um de nós estamos envolvidos nesse círculo, nesse círculo de forças vivas. Então, quando a gente diz assim, ah, mas aqui tá complicado essa terra, né? Olha só quanta violência, quanto isso, quanto aquilo. Ou seja, a nossa, vamos dizer assim, o mundo, que é a Terra, ele tem o seu campo eletromagnético, não é? Ele tem o seu campo eletromagnético que é próprio, ele tem as suas forças que vão se equilibrar dentro desse universo. Então, se a gente pegar, por exemplo, o universo, nós vemos a harmonia nele. Cada planeta está num determinado lugar e em equilíbrio. Mas só que nós estamos ali, né? Nós estamos ali como forças vivas jogando, não é, para este ambiente psíquico todo aquele sentimento de revolta ou sentimento de amor, aquele sentimento de bondade ou sentimento de egoísmo, de orgulho. Então percebam que nós somos responsáveis pelo ambiente em que nós nos encontramos. Ai, filho. Oi? Bom, muito bem. Liz, pode continuar, minha querida. Seu áudio fechou, querida. Ah, meu Deus do céu. Mas agora tá tudo certo. Então vamos lá. Então veja, ele vem dizendo que a nossa mente, então, o que é? É um núcleo de forças inteligentes, gerando, ele fala, plasma sutil. O que é o plasma? Plasma é a força radiante, né? Foi estudada por William Crookes, né? Não me recordo o ano, mas foi estudado. É a quarta força da matéria, eles falam, né? Porque a gente tem o sólido, o líquido, o gasoso, e depois disso existe o plasma, né? Que é essa matéria sutil, que ela se exterioriza de nós, não é? Então a ideia, ela é um ser. A nossa ideia, aquilo que a gente cria, é um ser que vai sendo organizado por quem? Por nós, espírito. E nós damos forma a essa ideia de acordo com aquela vontade. E esse conjunto de ideias que nós temos é que vai formar a nossa existência. Então, ele vem falando que todos nós, seres vivos, respiramos nessa onda de psiquismo. Nós respiramos tudo isso, tá certo? Portanto, nós não podemos esquecer, e ele fala que em mediunidade não podemos esquecer o problema da sintonia. Então, no fenômeno mediúnico, dentro da espírita, né? Ou nas nossas relações
diária, nós não podemos esquecer essa questão da sintonia. E aí ele faz uma relação, né, daquele Otentote, que é uma tribo, né, lá da África, não é? Diz que a minha internet está. Não, melhorou. Bom, vamos lá. Então, ele vai, por exemplo, dar uma mensagem, mas qual a mensagem que ele vai dar? Ele vai dar uma mensagem de acordo com aquilo que o outro pode receber. Um sábio, ele não vai dar uma mensagem para alguém que não vai entender aquela mensagem. Ele vai dar a mensagem para alguém que tem essa mesma sintonia, porque a sintonia, o que é? É a harmonia, é compreensão, equivalência entre todos nós. Então, nós podemos estar em sintonia aqui, ou seja, nós estamos aqui aprendendo, não é? Pensando, raciocinando. Então, nós estamos em sintonia, tá certo? Por quê? Porque nós temos equivalência de pensamento. Nós estamos em harmonia. Então, a gente diz assim, por exemplo, né? Ah, aquele fulano lá, ele se sintoniza com aquele outro, não é? Então, o que que nós estamos querendo dizer? Que entre ambos existe um perfeito entendimento, uma perfeita compreensão. Então, a sintonia é o fenômeno que vai nos harmonizar. Então, o sábio, não é? Ele vai, vamos dizer assim, trocar ideias com alguém que pode entendê-lo. Da mesma forma, o outro vai trocar ideias com aquilo que ele tem essa questão importante, né? Que ele sabe ver. Então, é importante essa sintonia, que vai nos levar, e que nos leva a um outro termo, que é o quê? A afinidade. Então, é sintonia e afinidade. São coisas importantes dentro de um trabalho mediúnico, ou mesmo dentro da minha relação diária. Com quem eu quero me sintonizar? Com quem eu quero, vamos dizer assim, receber as orientações? Que tipo de orientações eu quero ter? Que tipo de médium eu quero ser? Não é? E ele termina, eu vou ler aqui no livro, peço licença, né? Ele termina aqui dizendo uma coisa muito importante aqui. Ele fala. ah, é perigoso, assim, a força psíquica neste ou naquele teor de expressão, quer dizer, desculpa, médium somos todos nós, nas linhas de atividade em que nos situamos, aquilo que nós já falamos. A força psíquica neste ou naquele teor de expressão, ou seja, dentro de um trabalho ou não, é peculiar a todos os seres, mas não existe aperfeiçoamento mediúnico sem acrisolamento de individualidade. Ou seja, não existe aperfeiçoamento mediúnico se nós, individualmente, nós não, vamos dizer assim, não busquemos ser melhor. Então, ele fala, é contraproducente intensificar a movimentação de energia sem disciplinar os impulsos. Então, eu vou fazer o quê?
eu vou movimentar toda a energia através do meu pensamento, tá certo? Mas eu não vou disciplinar. Eu tenho que disciplinar o que? O meu pensamento. Para eu disciplinar o meu pensamento, eu tenho que disciplinar o meu sentimento, porque pensamos aquilo que nós sentimos. Não é diferente. Nós sentimos, nós pensamos e nós falamos. É automático. Então, nós temos que disciplinar. Aí ele diz assim: o lago agitado não retrata a imagem da estrela que jaz no infinito, não é? Então, nós estamos aí agitados, com pensamentos nebulosos, tá certo? Mas a imagem da estrela, ela está lá no infinito, ou seja, nós vamos alcançá-la de alguma forma. Elevemos nosso padrão de conhecimento pelo estudo bem conduzido e apuremos a qualidade de nossa emoção pelo exercício constante das virtudes superiores. Se nos propomos recolher a mensagem das grandes almas. Então, se eu quero receber mensagem das grandes almas, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que buscar exercitar as virtudes que estão em mim. Numa comunicação, Dr. Bezerra de Menezes, ele pede desculpas por ele não responder sempre aos questionamentos por conta do quê? Da barreira vibratória. Porque, de acordo com o nosso pensamento, nós formamos essa barreira vibratória. Então, eu tenho que exercitar essas virtudes em mim, fazer desenvolver essas virtudes em mim, para que eu possa me sintonizar com as grandes almas. Como ele diz aqui, mediunidade não basta só por si. Então, não adianta eu ser médium ostensivo. Não adianta eu achar que eu tenho mediunidade, não adianta se eu não domar as minhas más tendências. Eu não vou ser aquele médium que realmente vai, de alguma forma, auxiliar. É claro que isso é uma conquista e é por isso que o codificador ele nos fala da importância do estudo e da observação, do trabalho. Então nós temos que aprender, nós temos que estudar para a gente melhorar. Porque muitas vezes a gente fala, né, dentro do trabalho mediúnico, a gente muitas vezes diz, ai, mas isso é muito complicado, né? Né? Porque eu tenho que deixar as outras coisas, ou seja, eu tenho que saber escolher se eu quero continuar na era da matéria ou se eu quero passar, me transformar para a era do espírito. A decisão é minha, a escolha é minha. Agora, eu não posso ter um trabalho dentro da mediunidade é, ah, da forma como eu quero. Não, eu tenho sim. Se eu quero receber, não é? Espíritos mais lúcidos, que venha trazer mensagens que são importantes, então eu tenho que modificar. Ah, mas daí a gente pensa, e aqueles pobres, né, coitados, muitas vezes, que se comunicam justamente porque estão precisando de ajuda. Pois é, nós precisamos estar prontos a ajudar. E como é que eu vou ajudar aquele que está precisando de ajuda se eu ainda tenho egoísmo, orgulho, vaidade, prepotência em mim? Cadê o trabalho do bem? Então, médium é isso. Mediunidade é isso.
e o Espiritismo nos ensina exatamente o que fazer para sermos melhores. Acho que eu não passei do tempo, não, né? Não, de forma nenhuma. Foi muito boa a sua explanação, muito bom os seus comentários, muito lúcidos e pertinentes. E Kardec tem uma frase que fala que o materialismo ele só se estabelece na Terra por conta do egoísmo dos homens, das criaturas, né? Sim, Então, a proposta é justamente essa, né? Que possamos nos libertarmos desse egoísmo, porque a mediunidade significa estarmos sintonizados com o bem, com o bom e com o belo, né? Com tudo aquilo sim. que Deus nos doou como filhos deles, né? Como aqui o Albério mesmo fala sobre isso, né? Acho interessante quando ele fala que o espelho mergulhado na lama não pode refletir Deus, né? Não, não. Então a gente fala assim, ah, eu quero ver Deus, né? Mas eu não vou ver Deus quando estou encarnado e também não vou ver Deus quando eu estiver desencarnado, não é? Porque tudo depende do quê? Do que eu tenho no meu coração, né? Exatamente. Muito obrigada, querida, muito obrigada. É. Foi excelente sua fala, muito pertinente mesmo. E, assim, a sua maneira de falar, seu carisma, a sua simpatia, torna tudo mais bacana para todos nós. Muito obrigada. Obrigada. Temos alguns minutinhos ainda, se tiver alguma pergunta, algum destaque que queira compartilhar conosco, só abrir o Helena, microfone. deixa eu falar, não deixar de falar, né? Porque a Liz realmente foi muito clara em tudo que ela colocou para a gente e acendendo assim essa grande preocupação que nós temos de estarmos preparados para isso, porque uma coisa que você falou que eu achei importantíssimo, que é a nossa formação, que é o médium achar que fez o curso, estudou o livro dos médiuns, ele está pronto e ele não precisa mais estar preocupado com nada. Eu acho que essa é uma grande preocupação que não é só nossa, né, de muitos. Porque a gente pensa assim que, como na educação formal, fazendo uma analogia, você ao final tem uma colação de grau, né? Independente do nível que você está atuando. Só que na mediunidade, nos estudos relacionados à mediunidade e dentro do espiritismo, essa colação de grau ela não existe, porque a nossa formação ela é continuada e é muito difícil as pessoas entenderem isso. Então, esse capítulo e da forma como você colocou para a gente, nos deixa assim tranquilos pelo caminho que a gente escolheu, mas preocupados pelo que os outros ainda não despertaram, né, para o desenvolvimento das suas virtudes e da sua preparação. Muito obrigado por todos os esclarecimentos e as mensagens que você deixou para a gente. Obrigada. E é importante isso também que você falou, é, é, que o próprio Oswald fala, né, do curso rápido, ou seja, nós sempre estarmos cursando, né, estudando, estando junto, recebendo orientações, muitas vezes daqueles que sabem mais do que a gente, porque, obviamente, que isso existe, não é? Mas a gente está disposto a isso, não é? E muitas vezes a gente traz, né, dentro das casas espíritas, por exemplo, a gente traz essas condições, mas muito poucos são aqueles que aproveitam. Então, a da responsabilidade de cada um, como diz Emmanuel no começo, a responsabilidade é nossa, Exatamente. não é do outro, não. Exato. Então, por isso que a gente lamenta essa oportunidade do estudo, né? A gente lamenta a oportunidade do estudo e não termos tantas pessoas que poderiam estar aqui na sala e não estão,
mas agradecemos a oportunidade de estarmos e de continuarmos no estudo e no trabalho. Muito obrigada, Liz. E semana que vem vamos continuar com o estudo do livro, vai ser o capítulo 2, vai ser nosso irmão também de São Paulo. Espera aí que fechou aqui meu... Eu tinha deixado aqui. O Américo Sucena, também de São Paulo, capital, dará continuidade ao estudo, capítulo 2. Aguardamos todos vocês para continuar estudando. Divulguem, compartilhem com os amigos, com os contatos, com aqueles que sabem que trabalham mediunicamente e também aqueles que não trabalham, mas que gostam de estudar, para que possamos compartilhar nossos conhecimentos e, estudando juntos, crescemos juntos, com certeza. Então, queria chamar o nosso querido Francisco Sena para sua palavra final e também a prece, por favor. Agradecer também a Liz Maria aí pela boa vontade, pelo carisma dela, está sempre aí compartilhando conosco os seus estudos, sempre com uma simpatia que lhe é peculiar. Nosso muito obrigado, tá, Liz? Abraço aí a família, sua família espírita, sua família carnal, parentesco, tá bom? E que você Obrigada. possa estar sempre conosco, tá? Com certeza. Então, agradecemos e vamos finalizar com uma oração. Deus, nosso Pai, de amor e de bondade, Jesus, nosso Mestre, amigos de todas as horas, queridos benfeitores espirituais, guias e protetores, os nossos agradecimentos por esta noite de estudo, o agradecimento à nossa irmã Liz Maria pela sua boa vontade de compartilhar conosco as suas pesquisas. E permita, Senhor, que possamos ter uma noite de paz, de um sonho fazedor e um despertar cheio de energia e com possibilidades de realização no bem. Muito obrigado e que possamos encerrar este encontro de almas com Jesus, dando graças a Deus e que assim seja.